Lemos assim a palavra do Senhor, segundo João, capítulo único, não é? A partir do verso de número 7, lemos assim: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela tua palavra lida e que ela seja compreendida, meu Deus, e principalmente que ela seja praticada. Nos dá, meu Deus, a força, a motivação e a fé para obedecê-la completamente. E como o texto diz, viver e receber todo o galardão que o Senhor tem para nós, toda a recompensa que o Senhor tem para nós, meu Pai. Nós te amamos, Senhor, e queremos viver conforme é o teu agrado. Por isso, meu Pai, fala conosco nesse momento, que as palavras fluam com tranquilidade, com clareza e com a autoridade vinda do Senhor. Fala a cada coração. Eu oro não só por esses que nesse momento participam desse culto, mas por aqueles que vão assistir essa mensagem em outro momento, que ela gere fruto em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, essa é uma mensagem simples, porém desafiadora. Por quê? Porque é uma mensagem que exige de nós uma postura, e uma postura imediata. Essa mensagem fala para a gente a respeito de pessoas que muitas vezes nós temos comunhão com elas, e nós não deveríamos ter. E nós nos colocamos em risco, e colocamos o nosso relacionamento com o Pai em risco, e colocamos a nossa família muitas vezes em risco, por conta de pessoas que muitas vezes a gente não tem o pulso firme para afastar das nossas vidas. E para eu explicar isso bem para vocês, eu vou clarear um pouco o contexto desse texto que nós acabamos de ler. O que estava acontecendo nos primeiros anos da igreja de Jesus, o espírito do anticristo, ele começou a usar algo que já existia na cultura daquela época e fazia muito sucesso, para tentar contaminar o evangelho de Jesus. Existia um grupo filosófico que se declarava os gnósticos, que acreditava que toda matéria era ruim e que tudo que era espiritual era bom. Então, eles entravam dentro da igreja, eles se faziam de irmãos e eles ensinavam, por exemplo, que Jesus não tinha vindo em carne. Uma das suas heresias, das suas bobagens que era ensinado, é que Jesus era tipo um espírito vagando no meio do povo, porque se ele fosse carne, ele seria mau. E eu fico imaginando um João, que tinha comido peixe assado com Jesus na beira do mar da Galileia, ouvindo uma abobrinha dessa. Os apóstolos ficavam revoltados, porque esses homens iam nas comunidades cristãs ensinando essa bobagem, e se dizendo apóstolos. E como era o costume da igreja, e não só um costume, mas o ensino da Bíblia. Quando chega um irmão, o que você faz? Você recebe esse irmão e você tem comunhão com ele. E o que envolvia isso? Desde gestos simples, porém simbólicos, tipo, se oferecia a destra da comunhão, nós somos irmãos, eu dou a mão, eu aperto a sua mão, até um beijo santo, algumas traduções vão chamar de ósculo santo. A igreja se cumprimentava assim, isso falava de amizades, falava de amor. E não só isso, mas esses irmãos que recebiam aqueles que viajavam, os verdadeiros apóstolos e os falsos no meio, os recebiam em casa. Então eles botavam essas pessoas para dentro de casa e comiam junto com esses irmãos. Eu falava aqui para o nosso grupo de pregadores no nosso último domingo,
Existe toda uma teologia na Bíblia sobre você comer junto com a pessoa. Você come com alguém que você tem comunhão. Você tem amigos, você gosta de sair para lanchar. Quer coisa mais íntima. A conversa informal enquanto você vai comendo, não é? E você já experimentou comer com alguém que você não se dá bem, como é difícil. Sabe, você fala assim, essa pessoa não me desce. Porque, na verdade, até a comida que você está comendo é difícil de descer na presença de pessoas que você não tem comunhão. Então, o que o apóstolo João ele vai dizer para a gente aqui? Olha, essa turma aí, que está pregando essas coisas, que estão ultrapassando aquilo que a Bíblia diz, que estão indo além do simples do Evangelho e ficam inventando essas lorotas, não tenham comunhão com essas pessoas. E ele diz assim, e aqui que é o ponto chave da nossa mensagem, que você precisa pegar isso, enraizar no seu coração. Porque se você tiver, você é cúmplice dos seus erros. Você é participante desses erros. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque é um princípio de comportamento que nós precisamos entender, que não se aplica simplesmente ao contexto imediato desse texto, mas é para tudo na vida. Porque existem pessoas que estão no erro, e se você tem comunhão com essas pessoas, você se torna cúmplice desses erros. Deixa eu explicar para você o que é cumplicidade. Eu não sei como é que é o termo certo no jurídico. Temos um advogado aqui participando conosco presencialmente do culto, mas você já deve ter visto muitas situações desse tipo. Não, eu não matei, não. Eu só botei o cara para dentro, assisti ele matando e ajudei ele a esconder o corpo. Foi só isso. Não, pera lá, eu não sou traficante. Eu só guardei 700 quilos de cocaína no meu quintal. Para os caras ali e tal, mas eu não sou traficante, não. Eu não sou estuprador, só ajudei a segurar a menina. Essa pessoa, pela lei, ela precisa sofrer as consequências do crime. Por quê? Porque ela era um comparsa. E quando a gente olha numa situação espiritual disso, nós temos irmãos que estão em verdadeira formação de quadrilha. Porque eles têm comunhão direta com aqueles que permanecem no erro. E quando eu digo isso, aliás, quando eu digo isso não, quando o Novo Testamento nos esclarece a respeito disso, não está falando de pessoas do mundo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir de um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto, Paulo esclarece isso muito bem. Ele fala assim, gente, não estou falando dos ímpios lá de fora não, porque senão vocês iam ter que sair da terra. Eu estou falando daqueles que se dizem irmãos. É aí que mora o perigo. Aqueles que se fazem irmãos, mas são os imorais desse mundo. Que são os roubadores desse mundo. E vai falando aquela lista de pecado. Desses aí, se afastem, cortem a comunhão com essas pessoas. Irmãos, isso é muito sério. E é um ponto que a Bíblia fala várias e várias vezes. Sobre você, por exemplo, no Salmo 1, se assentar na roda dos escarnecedores, se deter no caminho dos ímpios. Eu tenho visto ao longo da vida muita gente se perder simplesmente por amizade com gente que faz o contrário daquilo que deveria ser. E eu digo inclusive com relação aos de fora, aos do mundo. Num sentido mais amplo, você não é permitido a nós ter, por exemplo, sociedade com essas pessoas. Entrar, por exemplo, em aliança com pessoas que vão em direção totalmente opostas. Irmãos, quando a gente começa a conhecer o ser humano, a gente percebe o quanto a influência de outras pessoas determina o nosso comportamento.
E a gente não tem muito para onde correr. Você pode ser a pessoa mais firme diante da situação de maior risco. Se você convive o tempo todo com pessoas que estão indo em outra direção, inevitavelmente vocês vão começar a se influenciar. Isso é sério. Eu me lembro, eu passava sempre para os meus alunos um vídeo que era um experimento, um programa chamado Zoológico Humano. Eu não sei se você encontra ele no YouTube, a última vez que eu procurei não tinha, só tinha em espanhol. Mas eu conto para vocês a ideia do que se tratava. Eles colocavam 10 pessoas numa sala e eles iam fazer uma prova. Estavam todos eles concorrendo a mesma vaga numa empresa. Pessoal desempregado, querendo entrar na empresa, e cada um ia fazendo uma prova. Só que a experiência era o seguinte, eles iam simular um incêndio e essas pessoas não sabiam. Ia começar a entrar uma fumacinha por debaixo da porta e barulhinho de fogo saindo por detrás da porta. E qual é o que se espera que as pessoas façam? A recomendação é, larga tudo e sai correndo. Deixa a bolsa, deixa tudo e caça a saída de incêndio porque o prédio está pegando fogo. Isso é muito sério. Só que uma dessas pessoas não era autêntica, ela não estava concorrendo àquela vaga. Era um ator contratado para ficar e continuar fazendo a prova. Olha que loucura. Ele sabia que o incêndio não era de verdade, mas os outros não. Tá lá, começava a fazer a prova, começava o incêndio. As pessoas, está pegando fogo. O cara, tá. A mulher falou que não era para levantar, vou terminar minha prova aqui. Outro resolvia. E no final da história, sabe o que acontecia? Ninguém saía do lugar. E se fosse na vida real, o documentarista mostra lá, em 20 minutos estaria todo mundo morto por causa da fumaça. A gente viu isso na boate Kiss, né? Há uns anos atrás. Não foi o fogo que matou, foi a fumaça que matou. O gás carbônico ali que matou aquelas pessoas. E eles foram fazendo isso por várias e várias vezes. Teve uma vez que um dos participantes ali chegou a levantar, ele era um cara mais descolado, era um artista. Tipo assim, eu sou o diferente da sociedade, vestido diferente, batendo a caneta lá assim. Que é isso, está pegando fogo, vou sair. Ele chegava na porta, ele abria a porta, ele via todo mundo fazendo a prova. Ele fechava a porta, voltava e continuava. Ele também teria morrido. Nós, seres humanos, estamos programados para seguir o bando. Eu acredito que Deus colocou isso em nós, porque isso é um mecanismo de sobrevivência. Um grupo perdido na floresta tem muito mais condição de sobreviver se permanecer unido, por exemplo. Não é bom que o homem esteja só. Então, a gente tem vários salmos falando a respeito disso. A minha alegria está nos justos da terra. É para a gente não abandonar a nossa congregação. Não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Na biologia diriam, nós seres humanos somos animais gregários. Por isso é importante a gente andar com gente boa, com gente de Deus, com gente crente. Mas por isso é um perigo você andar com gente que não tem nada a ver com Deus. Eu compartilhei num culto aqui, uns dias para trás, a respeito de um irmão que ele está fraco na fé e ele convive com gente que é ateu. E a pessoa fez uma piada, faz piada de ateísmo o tempo todo, menosprezando e debochando de Jesus, de Deus e da fé. E quando esse irmão menos percebeu, ele estava fazendo a piada. Ele mesmo já não sabia se ele acreditava ou não, mesmo tendo vivido grandes coisas com Deus. E o risco, ele aumenta quando você convive com pessoas que se dizem irmãos, mas praticam o contrário. É arriscado demais, e eu falei aqui da questão comportamental, agora eu vou falar explicitamente da espiritual. O texto que nós lemos afirma explicitamente que você se torna cúmplice. Você tem participação nos atos dessa pessoa. Você tem um amigo que se diz crente, mas é fofoqueiro. Você faz fofoca junto, mesmo que você esteja com a sua boca fechada, porque você é cúmplice.
É assim que muitas pessoas da nossa igreja vão se perdendo dentro da igreja. Muitos jovens vão para sem vergonhice, para bebedeira, para balada, porque estão num grupo que ao invés de dizer vamos juntar todo mundo e vamos buscar a Deus, vamos orar, vamos nos arrepender porque nós estamos no erro, eles vão, tem festa do não sei o que em tal lugar, vamos todo mundo. Jesus ia para muitos desses ambientes. Jesus era amigo de publicanos e pecadores. Jesus ia lá e almoçava com as prostitutas, com os publicanos que todo mundo na sociedade desprezava. Mas presta atenção, quando ele olha para a gente que conhecia a lei, obrigava as pessoas a seguirem, diziam que eram crentes, mas não eram, ele é extremamente severo, e a promessa para essas pessoas da boca de Jesus era o inferno. Cuidado com quem se diz crente e não é. Tem muita gente preso a certas pessoas por uma coisa chamada amizade. Mas a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Algumas famílias estão presas a gente que não devia estar por sentimento de gratidão. Não, mas eu fui tão ajudado por essas pessoas, presta atenção, quem cuidou de você até hoje foi Deus. E quando Ele manda, entenda, até o diabo obedece. Vocês já ouviram aquela história da velhinha, né? Dizem que é real mesmo, a gente conheceu uma pessoa que disse que foi lá na igreja dele, vai saber, eu sempre achei que fosse uma ilustração. Um ateu, na cidade dela, descobriu que uma senhora crente estava passando muita necessidade, resolveu fazer uma brincadeira. Fez aquela compra cheia de coisa e mandou entregar na porta dela. E aí falou para os empregados dele, quando vocês entregarem, o que você vai fazer? Vocês vão falar assim, tem uma compra aqui, mas quem mandou entregar para você foi o Satanás. Quero ver se ela vai aceitar. Aí a velhinha foi lá, recebeu, glória a Deus. Tem um negócio, senhora, aquele monte de coisa descendo do caminhão. Eu tenho uma coisa para te falar antes de entregar. Quem mandou entregar foi o Satanás. Sim, pode colocar ali. A senhora não vai ficar, vai rejeitar, não? Meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Eu já vi pessoas ímpias, porque Deus estava movendo as coisas, mesmo sem querer fazerem o bem, porque Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Então entenda, seu compromisso maior é com Ele, não é com as pessoas. Mas é tão amigo meu. Você precisa ser mais homem, você precisa ser mais mulher. Rompa com as amizades. Mas vai parecer ingratidão, que pareça o que for, é melhor você ser ingrato a uma pessoa do que ser ingrato diante de Deus. Irmãos, as consequências são terríveis. Eu me lembro de um caso no Antigo Testamento, de um rei que foi lá e foi com a casa dele visitar do reino do sul, né, de Judá, para visitar o reino do norte, que estava desviado. Que era justamente isso, se dizia de Deus, mas estava desviado. Se dizia povo de Deus, mas na prática não era. E teve ali seus negócios de guerra com eles. E você vai lendo o texto, né? O texto vai seguindo, você não percebe de cara. Mas uma geração depois, o filho do reino do sul casa com a filha do reino do norte. E aí, meus irmãos, desgraça o reino do sul, assim como tinham desgraçado o reino do norte, porque houve comunhão das trevas com a luz. Talvez você não veja nada de inofensivo, até os seus filhos se perderem por uma influência ruim, por uma amizade ruim, por uma pessoa que não deveria estar dentro da sua casa e está dentro da sua casa, por alguém que não deveria estar no seu portão e está no seu portão. São consequências a perder de vista e principalmente diante de Deus. Você está fazendo as mesmas coisas, porque você é cúmplice. Eu vejo muita coisa acontecendo e tem coisa que eu não vejo, mas eu sinto. Não dá para eu explicar isso, como funciona. Mas quem está à frente de igreja vai entender o que eu estou falando. A nossa geração tem muito disso, sabe? Em nome da amizade, tolera-se o pecado.
Em nome da amizade, tolera-se o erro, a iniquidade, o desvio e até a blasfêmia. Tenha coragem de romper com aqueles que você tem aliança. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu vou quebrar uma aliança errada, uma aliança que Deus não está nela, sim. Se você tem aliança com irmãos que estão no erro, que estão muitas vezes permanecendo, sempre com um comportamento errado, o que o Novo Testamento ensina para a gente é: rompa, não tenha participação no que essas pessoas fazem, não mantenha a sua comunhão, não estenda a sua mão, não dê o beijo santo, não coloque dentro da sua casa, não para comer com as pessoas que querem permanecer no erro. Existem amigos dentro da igreja que falam assim um para os outros: pastor não pode nem sonhar em saber um negócio desse. Ó, você está fazendo isso aqui, a gente está fazendo isso aqui, mas não conta para o Clériston não, hein? Deus está vendo, o seu problema não sou eu, vou fazer nada. Deus está vendo. Rompa, rompa. Ah, mas essa pessoa me ajuda, quem vai me ajudar agora? Deus é o seu provedor, creia, vá em obediência. Mas são os únicos amigos que eu tenho. Você tem uma família grande de homens e mulheres de Deus, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, que são os justos que caminham por essa terra, que deixaram que Jesus os justificasse. Gente que erra, mas que levanta e continua caminhando na direção certa. Não escarnecedores, não debochados, não pessoas que têm prazer no que é errado. Você não vai conseguir ter a sua vida correta se você permanece no erro. Portanto, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Amém, meus irmãos? Você conhece alguém que precisa dessa mensagem? Você se lembra de alguém que está se perdendo por conta de coisas assim? Ajuda essa mensagem a chegar até essa pessoa. Às vezes a comunhão é seguir alguém nas redes sociais. Às vezes a comunhão é ficar ouvindo toda semana um youtuber ateu que está desconstruindo a sua fé, que está reforçando a sua carne e as tentações que você carrega. Às vezes é alguém que está plantando uma cosmovisão do reino das trevas dentro de você, só por meio digital, por mensagenzinha de Instagram, por live. Você conhece alguém que está se perdendo? Faça essa mensagem chegar até essa pessoa. Eu vou depois cortar só essa mensagem, botar no meu canal no YouTube. Faça chegar. Porque a nossa geração tem se contaminado, como o povo de Israel se contaminou com as nações vizinhas. E como o povo de Deus vinha se contaminando com esses falsos líderes no tempo da igreja primitiva. Vamos orar? Quero convidar a igreja a se colocar em pé nesse momento. Pai, nós queremos a amizade com o Senhor, a comunhão com o Senhor, porque nós entendemos, meu Pai, que esse mundo nada tem de bom para a gente. Nós queremos atender o Teu comando, sai dela, povo meu. Nós queremos sair da Babilônia, meu Pai. Tem misericórdia das nossas juventude, das nossas famílias, que tem muitas vezes tido contato com pessoas que se dizem irmãos, mas têm uma vida divergente daquilo que se prega, daquilo que elas mesmas dizem ser o correto. Tem misericórdia, meu Pai, das nossas crianças sendo influenciadas por tanta coisa ruim. Nos protege, Senhor, e abre os nossos olhos. Eu peço que o Senhor nos dê coragem para quebrar amizades. Eu peço que o Senhor crie situações
para aqueles que não têm coragem de enfrentar, para que eles entendam que o Senhor está criando o momento, a oportunidade, para que sejam afastados aqueles que devem ser afastados, meu Pai. Livra-nos de todos aqueles que podem nos fazer mal e nos influenciar com a sua comunhão, com a sua amizade. Essa é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Um bom